Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o regime autoritário instalado no Brasil após o golpe militar de 1º de abril de 1964 ainda suscita muitos debates, haja vista as polêmicas abertas com a instalação da Comissão Nacional de Verdade, da Verdade e suas versões estaduais, criadas com a finalidade de examinar e esclarecer violações de direitos humanos praticados no período. Além dessa iniciativa institucional, o trabalho individual de pesquisadores tem sido fundamental para aprofundar a compreensão do que ocorreu durante os 20 anos nos quais a democracia foi usurpada dos brasileiros. Este, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, é o caso do advogado, escritor e anistiado político pernambucano Irã Fernandes, que recentemente lançou o livro duplo, abre aspas, Confidencial, Documentos Secretos da Ditadura Militar. São esses dois exemplares que eu, inclusive, repasso ao Senado da República, porque aqui, senador Aloysio Nunes, tem coisas muito importantes que Vossa Excelência, por exemplo, vai ter interesse de ver. Aqui tem todo o depoimento de Miguel Arraes de Alencar, preso em Fernando Noronha, destituído no Palácio das Princesas das suas funções de governador do estado de Pernambuco. Não capitulou, os militares queriam que ele ou renunciasse ou mudasse o secretariado e desse uma nota de apoio ao movimento de insubordinação que assumiu o poder no Brasil, e ele não aceitou nenhuma nem outra sugestão. Saiu preso do Palácio das Princesas. E há um longo depoimento dele pelo coronel Ibiapina, que foi um dos destaques da perseguição, da tortura com relação aos militares no Brasil, naquele período obscuro da vida política nacional. Tem também, e eu recomendo para as pessoas que possam acompanhar isso, o depoimento de Pelópidas da Silveira, que foi prefeito 3 vezes da cidade do Recife, grande figura do Partido Socialista Brasileiro, e que também preso na função de prefeito da cidade do Recife, e presta o seu depoimento. O depoimento de Gregório Bezerra. Então, são coisas que esses 2 livros de Irã Fernandes, que foi recentemente lançado no Recife, e eu quero, aqui da tribuna do Senado da República, fazer esse registro. Trata-se de um documento indispensável para se compreender as várias facetas aterrorizantes da ditadura militar implantada em 1964. O próprio Irã Fernandes foi vítima da repressão política, detido ainda menor aos 16 anos de idade e encaminhado ao 14º Regimento de Infantaria do Exército, sediado no município de Jaboatão dos Guararapes. Em 5 de janeiro de 1953, ele foi denunciado, de 1973, ele foi denunciado com base na Lei de Segurança Nacional. Isso não impediu que Irã mantivesse a sua coragem e determinação. Ele foi advogado de presos políticos e de familiares de desaparecidos. Assumiu processos indenizatórios contra os governos da antiga Guanabara, do Rio de Janeiro, de Pernambuco e da União, tendo mantido contato intenso com muitos dos personagens que têm histórias contadas no livro. A iniciativa de Irã, senhora senadora Ana Amélia, deve ser louvada por todos nós, por todos aqueles que lutam para que esse período sombrio da nossa história não seja desconhecido pelas novas gerações. É importante, muito importante, que erros do passado não caiam no esquecimento, evitando que eles sejam repetidos. Quando eleito prefeito do Recife, no meu primeiro mandato, que foi aquele mandato, senador Aloysio Nunes, que exercido por Jânio Quadros, de 3 anos lá na cidade de São Paulo, eu abri um concurso nacional para uma homenagem aos torturados. E era uma peça, uma escultura. A pessoa que ganhou, inclusive, foi fora do estado de Pernambuco e era um pau de arara, uma pessoa no pau de arara.
Por que isso? Ela está na Rua da Aurora, é uma rua ribeirinha do rio Capibaribe, e para que ali no futuro, como nos dias atuais, quando uma pessoa passar, um menor perguntar ao pai, meu pai, o que é aquilo? O pai ter condições de dizer aquilo foi na ditadura. A ditadura faz isso, a ditadura persegue, tortura, sequestra, e aquilo era uma das formas de tortura, era aquela, uma pessoa pendurada num pau e sendo torturada. Então, é muito importante que a gente faça isso. Eu fiz isso, eu dei essa contribuição em 86, como prefeito da cidade do Recife, e hoje foi, inclusive, recentemente, há 4, 5 dias, foi matéria de destaque no jornal Estado de São Paulo, sobre essa coisa de homenagear os torturados. É preciso fazer isso para que, de novo, militares de direita ou de esquerda, no caso do Brasil foi de direita, não caiam na tentação de pôr abaixo a democracia. O movimento de 1964 foi um movimento de insubordinação de um grupo de militares. Essa que é a verdade. Às vezes, quando eu faço isso, alguns militares amigos ficam chateados. Mas foi uma insubordinação de um grupo de militares que, pela força, pela violência, depuseram um presidente da República, queriam prender um presidente da República e prenderam vários governadores, como Miguel Arraes de Alencar, como Seixas Dória de Sergipe. Os dois ficaram, inclusive, naquela época, território de Fernando Noronha. A publicação ela traz 150 documentos inéditos, coletados em órgãos oficiais, que apresentam acontecimentos importantes da história de Pernambuco e do Brasil. Confidencial tem 2 volumes e vem com um CD, com os documentos levantados pelo autor. A relação dos personagens que estão no livro é expressiva, com muitos nomes conhecidos nacionalmente e outros que tiveram destaque no âmbito de Pernambuco. Entre tantos outros, tem suas histórias contadas o governador de Pernambuco, Miguel Arraes de Alencar, o governador de Sergipe, João Seixas Dórias, o prefeito do Recife, Pelópidas da Silveira, esses 3 caçados pelo golpe de 1964, o líder popular Gregório Bezerra, a médica, figura humana extraordinária, que tive a felicidade de privar da sua amizade, a médica Naide Teodósio, o médico, seu esposo, Bianô Teodósio, o advogado e militante comunista Paulo Cavalcante, o dirigente do Partido Comunista Brasileiro, Davi Capristano, que dessa tribuna eu denunciei a forma terrível, horripilante, como ele foi morto, esquartejado numa prisão no Rio de Janeiro. O deputado federal Francisco Julião, advogado das chamadas Ligas Camponesas, o artista plástico Paulo Brusque, o arcebispo Dom Helder Câmara, o deputado Oswaldo Lima Filho, o militante político Ricardo Zaratini e a militante comunista Natália de Souza Alves Melo, assassinada pela repressão política em janeiro de 1973. As histórias relatadas por Irã Fernandes começam na década de 1950 e se estendem até 1985, quando a eleição de Tancredo Neves à presidência da República pôs um fim àquele obscuro período da história nacional. O livro traz também um caderno iconográfico, com registros fotográficos de momentos históricos, como um comício em Caruaru da campanha de Pelópidas Silveira ao governo de Pernambuco em 1947, com Luiz Carlos Prestes, Davi Capristano e Gregório Bezerra no palanque. Inclui também imagens do aparato militar montado na porta do Palácio das Laranjeiras, no dia da assinatura do AI-5, uma das centenas de imagens censuradas na época. O livro inclui ainda um DVD com os 170 documentos secretos. Por tudo isso, senhora presidente Ana Amélia, venho solicitar a inclusão do livro confidencial, documentos secretos da ditadura militar, nos anais do Senado Federal. Para tanto, estou entregando os 2 exemplares para que seja encaminhado não só aos anais, mas à própria biblioteca do Senado Federal, para que as pessoas a eles possam ter acesso e ter conhecimento de um período profundamente obscuro, medíocre,
profundamente lamentável da vida política nacional. Muito obrigado. Cumprimento o senador